O que é o jazz? O jazz é um gênero de música harmonicamente sofisticado baseado na improvisação e é uma das formas de arte norte-americana por excelência. O jazz é um estilo amplo de música caracterizado por harmonia complexa, ritmos sincopados e forte ênfase na improvisação. Músicos negros em New Orleans, Louisiana, desenvolveram o estilo jazz no início do século XX. Há muito considerada uma das capitais musicais dos Estados Unidos, New Orleans promoveu uma robusta tradição do ragtime blues. Os primeiros músicos de jazz, como Jelly Roll e Louis Armstrong, construíram essas formas de blues e ragtime e improvisaram sobre elas, o que levou a um novo gênero de música norte-americana. O jazz se espalhou rapidamente por toda a América e, em pouco tempo, a cidade de Nova York se tornou a capital do jazz nos Estados Unidos e no mundo inteiro. A forma musical evoluiu para abraçar os padrões da música popular, música modal, pop, rock, funk e até mesmo composições de vanguarda. O jazz é reconhecido em todo o mundo por sua rica herança cultural enraizada na experiência afro-americana. Desde a sua criação no início do século XX, o jazz tem contribuído e sido um reflexo da cultura norte-americana e é amplamente considerado a única forma de arte estadunidense verdadeiramente original. Mas se estamos falando sobre a poesia moçambicana de Noemi de Souza, por que iniciar essa conversa sobre o jazz? Ritmo musical a milhares de quilômetros de distância da África Oriental. Porque essa é uma das características do pensamento e da produção literária de Noemi de Souza. Reconhecer que, apesar da distância geográfica, o sofrimento da classe negra e pobre dos Estados Unidos ou de Cuba ou do Brasil são iguais, ou seja, os sobreviventes da exclusão se irmanam na dor e na luta por dias melhores. E é com este pensamento que Noemi escreveu o poema Samba, onde ela presta uma homenagem ao jazz norte-americano e ao samba brasileiro. No oco salão de baile, cheio de luzes fictícias da civilização, dos risos amarelos, dos vestidos pintados, das carapinhas desfrisadas da civilização, o súbito bater da bateria do jazz soou como um grito de libertação, como uma lança rasgando o papel celofane das composturas forçadas. Depois veio o som grave do violão a juntar-lhe o quente latejar das noites de mil ânsias de mãe África. E veio o saxofone e o piano e as maracas matraqueando ritmos de batuque. Todo o salão deixou a hipocrisia das composturas encomendadas e vibrou. Vibrou muito, as luzes fictícias deixaram de existir. E quem foi que disse que não era o lugar dos chigombelas? Aquela luz suave, quente que se derramou no salão. Quem disse que as palmeiras e os coqueiros, os cajueiros, os canhoeiros não vieram com as suas silhuetas balouçantes rodear o batuque? Na paisagem familiar, os risos se tornaram brancos como mandioca. Os requebros na dança traziam a febre primitiva de batuques distantes. E os vestidos brilhantes da civilização desapareceram e os corpos prosseguiram, vitoriosos, sambando e chispando, dançando e dançando, os ritmos fraternos do samba trazendo o feitiço das macumbas, o cavo bater das marimbas gemendo lamentos despedaçados de escravo. Ritmos fraternos do samba quente da Bahia, pegando fogo no sangue inflamável dos mulatos, fazendo gingar os quadris dengues das mulheres, entornando sortilégio e loucura nas pernas bailarinas dos negros. Ritmos fraternos do samba, herança de África que os negros levaram no ventre sem sol dos navios negreiros e soltaram, carregados de algemas e saudades nas noites mornas do Cruzeiro do Sul. Ritmos fraternos do samba acordando febres palustres no meu povo embotado das doses de quinino europeu. Ritmos africanos do samba da Bahia com maracas matraqueando compassos febris. Que é que a baiana tem? Violões tecendo sortilégios de chicoembos e atabaques soando, secos soando. Ritmos fraternos do samba acordando o meu povo adormecido à sombra dos imbondeiros, dizendo na sua linguagem encharcada de ritmos que as correntes dos navios negreiros não morreram não. Só mudaram de nome, mas ainda continuam ritmos fraternos do samba. Como é feita de forma clássica
análise de um poema. Numa análise formal, os poemas são analisados quanto ao número de estrofes, número de versos por estrofe, esquema rimado em cada estrofe, métrica dominante e tipo de rima existente, tipo de poema, se é lírico, se é épico, se é narrativo, quem é o eu lírico, enfim. A poesia, por oposição à prosa é escrita em verso. Cada linha do poema é chamada de verso. Mas não é esse o nosso objetivo, não é analisar de maneira escolar ou acadêmica o poema de Noema de Souza, mas sim entendê-lo como um convite a penetrar na cultura e na história de Moçambique. Moçambique que desde a sua descoberta em 1498, que na verdade foi uma invasão, não foi uma descoberta, como todos os colonizadores fazem, já que lá existia há milênios grandes comunidades de pescadores e caçadores nômades. Então, de 1498 até o fim da Guerra de Independência em 1975, foram praticamente 500 anos de opressão e domínio português católico fervente ali. Em 1976 inicia-se a Guerra Civil. Então, em 1975, Moçambique conquista sua independência. Em 1976, inicia-se a Guerra Civil Moçambicana entre partidos de orientação marxista que tomaram o poder e, do outro lado, grupos com o apoio de países capitalistas, como a Rodésia, a África do Sul e, é claro, os Estados Unidos. Com o fim da independência, cerca de 200 mil portugueses abandonam Moçambique e levam com eles a maior parte do capital financeiro, causando desemprego, fome em massa e acirrando os conflitos étnicos. Nesse momento que estamos conversando, Moçambique vive uma guerra civil no norte do país, mais especificamente numa região chamada Cabo Delgado, de maioria islâmica, que junto com os grupos neopentecostais crescem vertiginosamente. Os grupos neopentecostais apoiam o governo porque ali, em 2011, foi descoberta uma grande reserva de gás natural e também, naquela região, existe uma das maiores jazidas de rubi do mundo. E, por outro lado, 50% da população moçambicana vive abaixo da linha da pobreza, portanto, cerca de 11 milhões de pessoas vivem na miséria num país que tem a maior jazida de rubi do mundo. Só a título de curiosidade, a origem do nome Moçambique vem de um árabe que vivia naquela região antes da entrada dos europeus. Eles se chamavam Massa al-Bik, daí vem Moçambique. Finalizando esse segundo e último episódio sobre Noema de Souza, há um poema de esperança que ela escreveu um pouco antes de seu exílio em Angola. Este poema chama-se Dia a Dia. Dia a dia, o pulso, a roda de tudo se aperta mais e mais. Dia a dia, grades e grades se forjam, tapando o sol de toda a gente. Dia a dia, do fundo da noite que nos torcemos, mais e mais se sente a certeza radiosa de uma esperança. Então é isso. Finalizamos por aqui com uma saudação em Swahili, que é um dos idiomas falados em Moçambique. A saudação é Kaa Imará, que significa mantenha-se firme. Firme no sentido de cabeça erguida na luta pelos seus ideais. Os ideais de esperança, de igualdade, justiça e fraternidade. Um grande abraço.